Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho e ative o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, vamos estudar o texto que está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Os judeus rejeitam a graça de Deus. Diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 1: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui o Paulo está abrindo o coração dele e dizendo qual tem sido a oração dele pelos judeus. Os judeus, em muitos momentos, endureceram, perseguiram, tentaram até parar ali o ministério dos apóstolos. Mas o Paulo disse: Olha, a minha oração, a minha súplica, a vontade do meu coração é que eles sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus. Não podemos dizer que eles não têm zelo pelo Senhor, que eles não têm cuidado, que eles não têm respeito. Eles têm, só que eles têm isso sem o entendimento. E a própria palavra do Senhor diz: Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E os judeus tinham acesso à arma que é a palavra, mas era uma uma vida sem entendimento, uma vida pautada ali na lei sem compreendê-la. E eles estavam com dificuldade de entender que Cristo era o Messias e a lei se cumpriu no Senhor Jesus. Por isso que eu quero, antes de continuar aqui falando sobre essa rejeição dos judeus pela graça, eu queria abrir um parênteses aqui e que você fique com essa frase aí grudada no seu coração. A oração é o alinhamento do meu coração com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos orar, porque quando nós nos dedicamos na oração, nós estamos alinhando o nosso coração com a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos reclamando, estamos murmurando, estamos conversando com alguém, mas quando nós vamos fazer a oração, não tem como você enganar a Deus na sua oração. Não tem como você, na sua oração, querer enganar, não tem como. Então, você lembra daquela oração que o Senhor Jesus falou. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E muitas vezes em nossa oração, nós falamos daquilo que nós não queremos, mas nós também declaramos: Pai, eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, mas faz a tua vontade. Me ajuda a perdoar aquela pessoa. Pai, eu não estou conseguindo vencer esse pecado no sentido de entender que esse pecado é mal para mim. Eu sei que ele me traz consequências ruins, mas eu não estou conseguindo. Pai, me ajuda. Pai, coloca no meu coração uma repulsa por esse pecado. Então, na oração, você fala para Deus não aquilo que você gostaria, aquilo que você sabe, aquilo que você fala assim: ah, Deus, eu tenho fé, Deus, eu sou forte, Deus, eu sou corajoso. Não, não é isso que você fala para Deus na oração. Você fala a verdade. Você fala: Deus, eu não tenho capacidade para isso, mas me capacita. Então a oração ela vai alinhando o seu coração com a vontade de Deus. E aqui o alinhamento do coração de Paulo e a vontade de Deus se dá. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. O Paulo estava com o seu coração alinhado à vontade de Deus. Como homem,
Talvez o Paulo poderia dizer: bom, já que vocês estão rejeitando, não estou nem aí para vocês, não vou orar por vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, problema de vocês. Falou: não, não. Essa é a vontade do homem, mas a vontade de Deus é que eles sejam salvos. Então a oração de Paulo era para que os judeus não rejeitassem a justiça de Deus, pois alguns judeus ainda eram muito difícil aceitar que poderiam ser salvos pela justiça de Deus e não pela sua própria justiça. A proposta de Cristo exigia uma mudança. Mudança esta que nem todos estavam dispostos a encarar. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele quer transformar a nossa vida. Ele quer mudar. Só que nem sempre nós, aqui não falando dos judeus, mas falando de nós, nem sempre nós estamos dispostos. Por que esta palavra dispostos? Porque a mudança, ela exige uma disposição. A mudança, ela exige um esforço da minha parte. Ela exige que você abra mão de algumas coisas, que você sacrifique algumas coisas, que você deixe de viver algumas coisas para se alinhar a esse plano, a essa proposta de Cristo. E aqui era muito difícil para alguns judeus entender que não era pela justiça deles, mas seria pela justiça de Deus que eles seriam salvos. Nós podemos entender isso melhor, essa dificuldade de mudança, em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Ali nós podemos ver essa dificuldade no próprio povo de Deus quando saíram do Egito. Olha que a palavra do Senhor diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Então o Senhor teve que mudar o trajeto, um trajeto mais longe, um trajeto mais demorado, porque se fosse pela terra dos filisteus, o povo veria a guerra e aquela dificuldade, aquele desconforto faria o povo querer voltar para o Egito. Assim como muitos judeus não conseguiram aceitar a graça de Deus, eles só acreditavam na meritocracia, ou seja, eu tenho aquilo que eu mereço. Então é isso que os judeus acreditavam. Tem um episódio no livro de João, quando os apóstolos Jesus cura o cego, e ali os fariseus começam a questionar: quem é esse que te curou? E o cego disse: olha, o nome dele é Jesus, mas eu não conheço. Falou: mas ele não poderia ter feito isso no sábado. Ele não poderia ter te curado no sábado. E aí o cego disse: olha, se ele poderia ou não poderia, eu sei que ele me curou. Mas como pode esse homem pecador estar fazendo milagres? Ele não pode. E aí eles até disseram: olha, o Senhor, Deus, não ouve pecadores. Então ali os fariseus estavam querendo condenar o Senhor Jesus, porque eles entendiam que pelo fato do Senhor Jesus não estar guardando o sábado, o Senhor Jesus não era digno de ser usado por Deus. Ele não era digno de fazer nada. Não poderia fazer aquele homem milagres, porque ele era um homem pecador. Deus não o ouviria. E aí o Senhor Jesus ali estava em volta do templo, e quando aquele cego foi expulso da sinagoga, o Senhor Jesus falou para ele: deixa eu te falar uma coisa. Você crê no Cristo, Filho de Deus? E aquele homem disse: Senhor, me mostre ele para que nele eu creia. E o Senhor Jesus disse: eu sou ele. Ele disse: eu creio. E ali o Senhor disse: olha, o Filho do Homem veio para fazer justiça, para que aqueles que não enxergam possam enxergar, e aqueles que enxergam passem a não enxergar. E ali os fariseus questionaram: então o Senhor está dizendo que nós somos cegos? Sim.
porque vocês enxergam, vocês são cegos. Que tipo de cegueira o Senhor Jesus estava dizendo? A cegueira de quem estava diante do Filho de Deus, mas não conseguia reconhecer a sua majestade. E entender que aquele homem que era o Cristo, ele veio para que nós viéssemos ser salvos pela graça. Para mim poder finalizar aqui, como eu disse, eles só acreditavam na meritocracia, ou seja, eu tenho aquilo que eu mereço. É muito difícil. Se você for entender que você só pode ter aquilo que você merece, logo não teremos nada. Porque o que de fato merecemos? Que de fato podemos dizer ao Senhor, Pai, olha, eu sou uma pessoa que sou perfeita, eu mereço a salvação. Não. Mas a salvação se dá pela aceitação que agora você será salvo pela graça. Mas a graça, ela não é sobre você, a graça é sobre Ele. Mas alguns poderiam dizer, mas isso não tiraria a responsabilidade da obediência? Não, porque agora obedecemos por amor e não por obrigação. Aquele que rejeita a graça está rejeitando a salvação. Em algumas vezes na igreja nós já ouvimos aquela história do homem que foi preso e ele foi condenado à morte. E diz a história que o rei se vestiu de um homem comum e foi até a cadeia. Chegando lá na cadeia, o rei portava uma Bíblia e ali aquele homem começou a falar com o encarcerado. Olha, eu vim aqui para poder te ajudar. Eu vim aqui para poder tirar você dessa situação. Mas o encarcerado estava irredutível. E aquele homem falando com ele, falando com ele, falando com ele. E aquele homem tinha uma carta de absolvição para aquele homem. E essa carta estava dentro da Bíblia. E em todo momento ali, o homem, o rei, trajado de homem comum, tentava entregar essa Bíblia. Olha, a sua salvação está aqui dentro. Olha, a sua salvação está aqui dentro. E aquele homem rejeitando. E o rei, sem nada poder fazer, teve que ir embora. O carcereiro chegou ao prisioneiro e disse: você não sabe a loucura que você cometeu. Você não sabe o que você rejeitou. E aquele homem disse: o que eu rejeitei? Um pastorzinho que veio falar comigo nos meus últimos momentos de vida? Não, ele não era um pastorzinho. E o que ele queria te dar não era só um livro. Dentro daquele livro tinha uma carta para que você pudesse ser livre. E aquele homem era o rei. E ele veio aqui e você rejeitou a graça. E aquele homem, no dia de sua morte, quando perguntado a ele: olha, você vai morrer agora, você gostaria de falar alguma coisa? Você tem esse direito? E ele disse: sim, o que eu gostaria de falar. Eu não estou sendo morto hoje. Eu não estou sendo condenado à morte hoje pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado por ter rejeitado a graça de Deus. E essa era a oração de Paulo, para que os judeus não rejeitassem a justiça de Deus, mas que eles entendessem que a graça do Senhor, como a própria palavra já disse através da boca do homem de Deus, a tua graça me basta, a minha graça te basta. O Senhor disse isso. Não foi o homem de Deus, foi o próprio Senhor disse: a minha graça te basta. A graça do Senhor é tudo o que nós precisamos. Porque agora nós não o obedecemos por obrigação. Por que eu digo obrigação? Porque essa é a lei. Se você obedecer, você vai ser salvo. Se você não obedecer, você está condenado. Então muitos acabam obedecendo por medo. Muitos acabam buscando a Deus por medo do inferno. Mas aqueles que vivem na graça
obedecem por amor, obedecem porque amam aquele que os livrou, aquele que me tirou das trevas e me colocou na luz, aquele que me tirou da escravidão do pecado, aquele que me tirou da escravidão do erro, e ele me livrou. E a Bíblia diz: você é livre, mas eu não quero ser livre. Como o próprio Paulo disse, eu me faço um prisioneiro de Cristo. Eu não quero ficar longe daquele que me livrou. Eu não vou pegar essa liberdade e vou achar que essa liberdade ela pode ser vivida em cima do muro. Não. A partir do momento que Cristo me libertou e eu não busco a Ele, eu não sirvo a Ele, eu estou fadado a voltar ao aprisionamento. Eu quero orar por você, para que você que entendeu essa palavra, você que quer viver pela graça, possa a partir de agora entender que se você rejeitar a graça do Senhor, nada poderá ser feito em seu favor, nada poderá ser feito. E saiba, mas irmão Diego, eu não tenho capacidade nenhuma. Ok, deixa que Ele te capacite. Mas eu não tenho força. Deixa que Ele te fortalece. Só esteja com Ele, só esteja buscando a Ele, esteja debaixo dessa graça. E se você não consegue, nós vamos orar agora. E que você entenda aquilo que eu disse lá no começo. A oração alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, junto com cada uma dessas pessoas diante da Tua presença. Essas pessoas, meu Pai, que assim como eu, como todos, Pai, necessitam da Tua graça, necessitam do favor imerecido, porque o que nós, meu Pai, em nossa capacidade, o que nós, em nosso próprio conhecimento, podemos fazer para que sejamos salvos? Oh, Pai, a lei já mostrou que a lei é algo que aponta para Cristo. A lei nos pega pelas mãos e nos leva até o Senhor Jesus. E quando nós chegamos até o Senhor Jesus nos livra da lei, para que agora possamos viver pela graça. Não uma graça sem exigência, não uma graça que também não nos conduzirá à salvação ou à condenação. Sim, a graça também condenará aqueles que a rejeitarem. Mas a graça agora é viver no amor, é viver amando o meu Pai, é viver amando aquele que me livrou, é se agarrar àquele que um dia morreu na cruz por mim. É entender que um dia eu entrarei no céu. Mas não foi pelos meus méritos, mas foi pelo sacrifício dele na cruz. E quando eu aceitei esse sacrifício, eu aceitei viver uma vida de santidade, eu aceitei viver uma vida buscando, adorando, eu abracei a graça e a graça me levou para o céu. Pai, que todas essas pessoas que estão ouvindo sejam salvos pela tua graça e que no nome do Senhor Jesus não venhamos usar, Pai, a liberdade como libertinagem. Não venhamos, meu Pai, descer o nível, Pai, do respeito ao Senhor por viver pela graça, mas pelo contrário, que nada possamos fazer pela obrigação, nada venhamos fazer pelo medo do inferno, mas que venhamos fazer por amor a Ti, por um dia poder Te encontrar no céu e adorar o Senhor eternamente. Que o Senhor te salve nessa manhã. Que essa semana seja uma semana de salvação para a tua vida, em nome do Senhor Jesus.